Bom, e como tudo tem um lado negativo, também um positivo, né, para ter equilíbrio, não é diferente no Enneagrama. Se você ainda não viu o vídeo sobre paixão e mecanismo de defesa, assiste, pois é importante para você entender os movimentos da sua personalidade, do porquê de algumas reações negativas. E aqui eu vou falar um pouco sobre virtude e essência, que são justamente o caminho da evolução das paixões e dos mecanismos de defesa. A virtude, ela é a sua cura do coração, é a evolução da paixão. Então, todos nós temos várias virtudes, porém, uma delas é a sua cura do coração. É quando nos desconectamos do coração que sofre e nos conectamos ao coração divino, que é a nossa essência. Uma dica aqui é mergulhe profundo nas dores do seu coração, nas suas paixões inconscientes, porque a partir daí você vai ter condições de traçar o seu caminho evoluindo do coração para a sua respectiva virtude. A virtude do tipo 4 é a equanimidade. Ela é vista, então, aqui como um estado de equilíbrio emocional, onde as respostas emocionais aos estímulos do ambiente são exatamente necessárias, nem mais nem menos, né? Equanimidade, equilíbrio. Trata-se de uma calma interna que permanece diante das diferentes experiências da vida. E trata-se também de uma percepção emocional superior de que todas as coisas e todas as pessoas são fundamentalmente iguais. E dessa forma, não é possível nós sermos inferiores ou superiores a elas. Então, como o tipo 4 tem aquela tendência de ficar se comparando, quando ele acessa aqui a sua virtude, ele começa a perceber que todos nós temos condições de ter equilíbrio, de sermos iguais. Quando acessa essa sua virtude, o tipo 4 deixa de viver esses altos e baixos, aquele puxa e empurra dos relacionamentos que eu expliquei, e passa a ver e sentir com equilíbrio. Se a inveja dele é um estado de reatividade emocional, assentado ali na percepção, né, de que os outros têm algo de que ele precisa e falta, a equanimidade é um lugar de abertura e aceitação, baseada em uma visão mais ampla de nós mesmos, das pessoas e da vida. Já a ideia divina do tipo 4 é a divina origem. A ideia divina, ela é a mente livre e conectada na consciência divina, totalmente desprovido de proteção do ego. A ideia divina, ela é a evolução das fixações, que também são as crenças, as ideias fixas. Ou seja, elas são as curas dessas fixações. As ideias fixas, elas são o nosso mental inferior. Ali atrás eu expliquei que as paixões são o nosso emocional inferior, nosso emocional abaixo, nosso emocional prejudicado, e as fixações, elas são o nosso mental prejudicado. E então a ideia divina, ela então é essa elevação desse mental, ela vai se conectar ao mental superior. Quando o tipo 4 está conectado com a sua verdade superior, então ele está na percepção da divina origem, que trata então de uma compreensão sem interferência dos nossos filtros de pensamento, de que todas as coisas do mundo, todos os nossos filtros de pensamento, de que todos os átomos, todas as pessoas, elas têm a mesma origem divina e vieram do mesmo lugar, da mesma fonte. Quando estamos centrados em nós mesmos, nós então nos sentimos completos e conectados a essa origem. Então aqui ele evolui e ele consegue entender que viemos todos, né, da mesma fonte. Então, acessando essa divina origem, o tipo 4 abandona essa autoimagem na qual ele acredita que ele tem mais defeito que os outros,
que falta algo que os outros possuem, e também ele passa a perceber que não há nada de errado com ele, ou seja, ele percebe que ele é igual aos demais. E assim, não havendo nada de errado, ele não precisa ser salvo, ele entende que ele é perfeitamente capaz de responder por si mesmo e cuidar da sua vida. A sua vida, então, aqui deixa de ser uma carga, deixa de ser algo a ser suportado. Inclusive, ele começa a se permitir ser grato pelas dores e pelos sofrimentos que ele já teve, que ele passou, porque ele entende que, de alguma forma, essas coisas serviram para se tornar livre. Ele consegue perceber que o nosso verdadeiro eu não é algo com atributos fixos, e sim que é um processo constante de transformação e de renovação.